Boa tarde a todos, estamos com mais um programa Ponto de Vista. Lembrando que o programa tem um oferecimento da Comercial Ararense. Máquinas e ferramentas é na Comercial Ararense. São mais de 50 anos de tradição na cidade de Araras, com os melhores preços, as melhores marcas e o melhor atendimento de Araras e região. Pensou máquinas e ferramentas? É na Comercial Ararense. E hoje estamos aqui com um entrevistado, um amigo, um empresário na cidade, bem sucedido, né, Paulo? Nosso amigo Paulo Colodetti. Tudo bem, Paulo? Boa tarde. Tudo bem, Cassiano. Agradeço o convite mais uma vez aqui com você, um grande amigo, né? O bem-sucedido deixo com vocês, né? Porque a gente trabalha muito para conquistar, né, as coisas, né? Todo brasileiro tem trabalhado muito, ainda mais esses últimos anos, né? E é um prazer estar aqui. Paulo, hoje a gente está com um assunto que é um assunto super legal, um assunto que está em alta, né? Graças a Deus, o brasileiro tomou mais consciência de ir na academia, de procurar uma saúde melhor. Então, você está aqui hoje, vai falar um pouquinho para a gente sobre suplementação, né, pessoal, e saúde mental para os atletas. Fala para a gente aí o que acontece com isso. Cassiano, assim, andam hoje em dia, ainda mais hoje em dia, a saúde mental anda junto, eu acho que é o principal até do que propriamente a estética, né? Então, no pós-pandemia, isso ficou muito claro para nós pelo perfil de clientes, né? Antes da pandemia, o perfil do cliente era mais jovem, buscando mais uma coisa estética, né? Um resultado estético na academia. Pós-pandemia, nós tivemos um crescimento de 37 exatamente por cento, porque eu vi isso hoje antes do programa, de clientes idosos, né? Já da terceira idade, da melhor idade. Então, eles buscam já vitaminas, que é o conceito norte-americano, que apesar da obesidade nos Estados Unidos ser uma coisa grandiosa, mas lá eles têm um conceito o quê? Como a saúde lá é paga, eles buscam ao máximo, né, prevenir para que não tenha doença, para que não use, né, hospitais e tudo mais. E isso veio para o Brasil sendo mais recorrente ultimamente, né? Então, é um momento que nós vivemos hoje de transformação na área de suplementação alimentar. Fazendo esse paralelo com a saúde mental, também muitos suplementos estão em queda de venda devido à saúde mental e outros surgindo no mercado em prol da saúde mental. Então, assim, hoje o foco ficou 50-50, 50% estético e 50% saúde mental. E aí entrou, né, paralelo também, as canetas emagrecedoras, que daí andam junto com a suplementação, porque se você só usa a caneta emagrecedora, você tem que usar uma suplementação para que não tenha os efeitos colaterais. E para a saúde mental hoje tem uma infinidade também de produtos, de vitaminas, que ajudam você também a estabilizar os hormônios e tudo mais, sempre com acompanhamento médico, né, que a gente fala, sempre é o nutricional. Sim, e fala pra gente, porque assim, pelo jeito assim, há uma variedade muito grande na questão da suplementação. Quais são essas variedades, assim, as finalidades? Hoje, para você ter uma ideia de itens na Body Factory Araras, que é a nossa matriz, né? Então é a maior de todas, são mais de 5.800 itens, né? Então, vai desde vitamina K2 com D3, junto às novas normativas Anvisa. Nós estamos anos-luz atrás da FDA, que é quem lá comanda nos Estados Unidos, né? As normativas para suplementos e tal. Então, hoje nós temos composições um pouco melhores que tínhamos alguns anos atrás, porém ainda muito atrás em concentração. Um exemplo que eu vou te dar, vitamina D3 ou a melatonina. A melatonina nos Estados Unidos ela é comercializada até 20 miligramas por cápsula. O nosso é 0,210 microgramas que nós podemos tomar, sendo que o mesmo ser humano brasileiro é o americano. 200 cápsulas no lugar de uma. Isso, exatamente. A gente até não trabalha mais com melatonina, a gente trabalha com outros produtos, né? E magnésio inositol, que entrou agora no mercado, que já é uma febre, uma realidade, né? Que é uma coisa que ajuda na saúde mental, na qualidade do sono e na saúde intestinal. Então hoje não comercializa mais a melatonina, porque não tem como, isso é por princípios nossos, tá? Da minha empresa. Você vender um produto com 0,210 microgramas, a pessoa tem que tomar 20 cápsulas ali para ela ter um efeito, né? Então é uma coisa, é um desparâmetro muito grande, mas isso já é uma coisa legislativa que a gente fala para os clientes. E aí vem toda a questão que a gente fala que é o arroz e feijão da suplementação, que é o whey protein,
a creatina, os pré-treinos que também estão mudando muito devido à crise, à pandemia que nós temos hoje no mundo todo, mas o Brasil é um dos líderes de crise de saúde mental, tanto depressão quanto crise de ansiedade, nós somos um dos líderes, né? Então os pré-treinos, antigamente as pessoas buscavam pré-treinos com mais cafeína, com mais estimulantes, hoje as pessoas já chegam e aí a gente tem todo o treinamento PNL, os nossos colaboradores têm, eu tive também, mais 10 eu fiz, né, junto com eles, para que nós consigamos chegar no cliente e tirar essa informação dele, se ele tem ou não, crises ou não, para que nós possamos vender o pré-treino certo, sem cafeína, sem tanto estimulante, que vai dar só o foco, se treina à noite, se treina de dia. Então, assim, é uma variedade muito grande, é um leque muito grande, e eu falo assim, o setor que eu atuo no Brasil, ele ainda é um segmento muito errático e problemático, que vai aí alguns anos ainda para a gente conseguir ficar num padrão aí melhor. O pessoal, quando chega lá na loja, já vem com uma orientação médica para usar isso ou vocês fazem uma avaliação? Como que é feito? Eu falo assim, né? Nós estamos com exatamente 14 anos e 4 meses de Body Factor, né? Então, quase 15 anos. Então, eu falo que sou um PhD em suplemento, né? Até, né, com todo respeito aos médicos, até mais que médico, a gente entende que a gente conhece os bastidores das marcas, né? E muita gente vá com prescrição e tudo mais, de nutricionista ou médicos, né? Mas a grande maioria não, né? E aí cabe aos colaboradores, às lojas, né? Porque hoje a gente vive também na internet, isso hoje, se você joga no Google, você vai ver o quanto de apreensão de suplemento adulterado e falsificado tem todos os dias no país. Né? Isso é um risco grande. Isso é marketplace, né? Que são aí os marketplaces da vida que não tem visita de vigilância dentro dos centros de distribuições dele. Então, a falsificação, né, que tem muito no país. Então, as pessoas que vão... A loja física hoje ela cresce, ela faz um caminho inverso de todos os outros, né? Ela cresce as lojas físicas de suplementação. Porque nós temos a visita à vigilância sanitária praticamente todos os meses, dedetização. A segurança, a garantia. E a vigilância diária de parabéns, né? Tipo assim, porque eles não vão ali eles vão para corrigir, né? Para orientar, né? Então acabaram ficando amigos nossos, né? Tanto que ajudou quando foi fazer a loja nova. Olha, aqui tem que ser assim, aqui tem que ser assado. Então tem uma grande gratidão por todos eles, né? Mas é um problema que eu falo assim, que vai de cada loja. Você vender aquilo que o cliente... Eu sempre falo isso, eu quero que o cliente ele compre e volte. Até porque nós somos uma cidade pequena. Eu tenho que fidelizar o meu cliente. Então ele chega lá, porque eu vi na internet que toma isso, que toma aquilo. Na internet você vê cada baboseira de suplemento que eu vejo e falo, não é possível. E eles vão com isso lá, né, às vezes. E aí cabe aos colaboradores, ou quando eu estou atendendo também, tirar as pessoas disso e mostrar a realidade. Olha, você não precisa disso. Então a gente deixa de vender muita coisa para vender o que ela realmente precisa. Tem gente que é só de uma creatina, ou de uma proteína, uma creatina, uma vitamina D. Se vai com o exame de sangue ali com o médico já passa também. Então, assim, vai muito da índole de quem está vendendo para vender o suplemento correto, entendeu? Sim, é por isso que o pessoal gosta de ir na loja do Paulo, que lá tem confiança na compra. Exatamente, a gente busca ao máximo vender o que ele precisa e não o que nós precisamos vender. Exatamente. Paulo, conta pra gente um pouquinho assim, essa questão da saúde mental. Se for, né, o Brasil está campeão na questão de depressão, né, de ansiedade. A frequentar a academia, procurar suplementação, quais são os benefícios com isso? Está mais comprovado que a musculação é um dos melhores remédios. A musculação, a corrida de rua também, porque a corrida de rua é mais uma coisa libertadora, né? Você liberta a sua mente ali por alguns... Eu mesmo faço maratona de 42 quilômetros. Há 4 anos atrás eu inimaginável fazer, né? Mas é uma sensação de liberdade. A musculação, ela ajuda comprovadamente, quanto mais músculos você tem, na prevenção e na melhora da saúde mental, nas crises de ansiedade, na depressão principalmente, né? Porque na depressão o que você faz? Você está na depressão profunda, você sai da cama, né? Então se você faz a musculação, você tem... Mas para começar é difícil, e a gente sabe disso que é difícil. Então, o Brasil hoje é um dos líderes mundiais em depressão e saúde mental. Eu falo que nós vemos hoje acelerados, nós temos a maior arapuca que foi criada, que é o celular, rede social, que é hipócrita eu falar, mas é uma realidade, né? Então, você é hipócrita em falar isso.
Nós usamos para fazer as vendas, assim, ainda mais a Body Factor, que foi pioneira no nível Brasil. Nós fomos pioneiros em fazer eventos com Musas Fit em 2013, 14, 15, 16. E nós usamos muito a rede social. E eu até falo isso, muita gente acha, assim, por eu parecer muito, que eu gosto de rede social. Mas eu não gosto de rede social, né? Mas é uma grande arapuca, porque cria comparação, né? Então, na rede social, você pode ser o que você quiser, né? Se eu chegar aqui e você falar que eu sou médico, eu vou ser médico e vou postar ali que eu sou médico numa outra cidade que ninguém me conhece. Então, você pode ser o que você quiser. Então, cria uma comparação, né? Então, aquela mulher tem um corpo melhor que o meu, aquele cara tem um carro melhor que o meu, mas você não sabe se o carro é alugado, se aquilo ali. Então, começou a vender curso, fazer um paralelo até de, quer ficar milionário ou quer emagrecer? Isso corre junto. Então, é a comparação que acabou gerando toda essa crise de ansiedade e de depressão, e muita gente associou isso com a pandemia, mas a minha visão não foi com a pandemia. Foi com o crescimento das redes sociais que gera a comparação. Tanto que a geração Z, está mais comprovado, eles não usam rede social. Eles estão deixando de beber álcool, buscar academia e deixando rede social de lado. Eu tenho uma teoria que eu acho que a rede social não dura até 2030. Essa é a minha teoria. Não vai durar. É uma coisa com fim já. Interessante realmente isso daí. É uma teoria que eu tenho. O negócio é o pessoal sair da rede social e procurar um exercício, academia. Eu até brinquei ontem, eu estava numa aula de futebol, que eu adoro fazer, né? Que são os escapes que nós temos, né? Do trabalho de futebol, a corrida que eu tenho também, né? Academia, estou indo, né? Musculação, quando dá eu vou. E aí acabou a aula de futebol e tinha 10 pessoas, as 10 nos celulares. E eu pego meu celular, eu deixo no canto, eu não fico com ele o tempo todo. E eu brinquei com a menina que trabalha lá, né, no bar que tem ali, né, do lado das quadras. Eu falei para ela, tem que dar parabéns que inventou o celular. Olha que socialização legal. Porque ninguém socializa mais. Então, todo mundo está distante um do outro. Então, às vezes você está com uma pessoa sentada na sua frente, que é sua amiga, falando com outra no celular. E se a outra que está falando no seu celular chegar e sentar, você vai começar a falar com uma terceira que não está ali. Entendeu? Então, isso corre junto. Então, eu falo assim, rede social, exercício físico, tem que casar muito. Então, tem um equilíbrio muito grande disso para você ter uma saúde mental em dia, né? Que hoje, na minha opinião, é o grande desafio. E volto a falar das canetas emagrecedoras, porque ela veio e usada corretamente... Maravilhoso. Maravilhoso, diabético e tal. Tem muita gente que não precisa. Eu vejo isso na minha loja. Tem gente magra usando caneta emagrecedora, porque quer se comparar com uma pessoa que é muito famosa, como a Gisele Bündchen na vida, e ela não usa caneta emagrecedora. Aquilo ali é uma genética privilegiada, né? E isso, a longo prazo, nós falamos em off, aqui é o meu grande medo, porque a perda de massa muscular dessas pessoas, e eu vejo isso, é gritante. E o que mais nós precisamos... Tem gente que estando na UTI em coma, né, ela não vem a falecer por ela ter músculos. Então, ao passar do tempo, daqui a uns anos, o que vai ser da gente sem músculos? Só magro. Só vai ter gente magra. Mais para frente que vamos ver os efeitos colaterais. Eu digo isso, eu acertei em alguns efeitos colaterais que eu falei que queríamos ter na sociedade. Esse é um que eu canto também a bola. Paulo, queria agradecer a entrevista. Muito boa, espero recebê-lo outras vezes aqui, né? Queria até aproveitar, parabenizar o Paulo por ter recebido o título de cidadão ararense. Bem-vindo à cidade de Araras. E Paulo, se quiser deixar contatos, redes sociais, o Instagram da loja, do seu, né? Fica à vontade. O Instagram da Body Factor é @BodyFactor, vai aparecer @BodyFactor Leme, BodyFactor Foz, que são franquias, Foz do Iguaçu e Leme. A de Araras é @BodyFactor, pode seguir lá. Eu apareço menos agora, o Otávio, que é o meu gerente, aparece mais, né? Foi um prazer, e hoje ser cidadão ararense também para mim é uma grande honra, porque foi por mérito, né? Eu falo para ser lemense, eu tive que nascer, para ser ararense foi por mérito. Então, muito obrigado à cidade de Araras e a você pelo convite de estar aqui hoje. Paulo, muito obrigado, uma boa tarde. E, pessoal, vamos para um breve intervalinho e já estamos de volta com o segundo quadro. Até daqui a pouco. O Ponto de Vista tem o oferecimento da Comercial Ararense Ferramentas e Máquinas, onde você encontra de tudo.
ferramentas e máquinas das melhores marcas do mercado. Tá com algum problema aí, ó? Assistência técnica especializada aqui na Comercial Ararense, onde você não fica na mão. Em detalhe, hein? Reposição de peças genuínas para você não ter dor de cabeça. Aqui você encontra ferramentas e máquinas das melhores marcas, preços e condições de pagamentos especiais e aquele atendimento que você já conhece há mais de 50 anos, a sua melhor escolha. Estamos de volta com o segundo quadro do programa Ponto de Vista e agora com a entrevista com o Dr. Wagner Moraes, que hoje ocupa o cargo de diretor-geral na Secretaria de Desenvolvimento aqui da Prefeitura de Araras. E o Wagner, boa tarde, Wagner, tudo bem? Boa tarde, doutor William. Agradeço mais uma vez pelo convite, pela confiança, parabenizar o senhor, que a gente tem uma boa história de vida já, de até oportunidade de vida, de profissão. Eu gostaria de agradecer ao senhor publicamente, ao programa Ponto de Vista, a equipe do Beto Ribeiro e também a TV Conecta, que vem fazendo um diferencial na nossa cidade, bem como em toda a região. Muito obrigado por, mais uma vez, receber o convite dos senhores. Que é isso, Wagner. Wagner, você veio aqui hoje para falar de um assunto que é um assunto super interessante, um assunto que acredito eu que seja prioridade na cidade, né? A geração de emprego. Né? Você tem promovido aí alguns mutirões de emprego, a gente vê que você posta, né? A prefeitura também posta nas redes sociais, muito legal para divulgar isso. Então, fala um pouquinho para a gente do seu trabalho lá na secretaria e desse trabalho com os mutirões, né? Deu certo, está dando certo, ainda vai vir mais. Conta para a gente um pouquinho. Bacana. Como o senhor bem disse, né? A gente está à frente lá da Secretaria de Desenvolvimento Econômico como diretor-geral. Temos hierarquicamente também o nosso secretário, o senhor Marcos Zuri, também como prefeito municipal, agradecendo e mandando um abraço para eles também pela confiança, para que a gente pudesse estar aqui passando essas informações sobre a empregabilidade do nosso município. Falo a princípio que um dos pontos ou carro-chefe da nossa secretaria atualmente tem sido a questão da empregabilidade. É a geração de emprego, a geração de renda, dando principalmente uma qualidade de vida melhor para os munícipes de Araras. E nisso a gente começou a trabalhar. Se fala muitas vezes em toda a nossa sociedade, no nosso município, por que não vem uma empresa, não vem outra empresa, mas muitas vezes até a vinda de uma empresa depende da questão de mão de obra, depende de uma qualificação profissional, depende de algumas escolas, muitas vezes instituições que dentro do município possibilitam uma melhor qualificação profissional, que isso muitas vezes desperta o interesse de diversas empresas, grandes indústrias, quando elas buscam através de uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico Estadual, a oportunidade de se alocar em alguma cidade. E esses são vários fatores que são vistos aqui, que são vistos no Estado, em órgão estadual, federal, bem como até para a gente trazer para o município. E nisso, o nosso atual prefeito é sim um empresário que pensa muito na questão do emprego, e a gente começou a trabalhar nessa vertente aqui no nosso município, que principalmente com a questão do PAT. Nisso trago e mando um abraço a todos os servidores, a toda a nossa equipe que está na secretaria lá, bem como com o pessoal do PAC, que é um grupo bem qualificado, um grupo que está disponível a ajudar os munícipes que procuram por uma vaga lá. E nisso, uma das ferramentas, uma das atividades que a gente começou a lançar foi justamente a questão do mutirão de emprego. A gente até agora, do ano passado até aqui, a gente já realizou 2 vezes o mutirão de emprego, um no mês 11 de 2025, mês de novembro de 2025, e agora também no mês de fevereiro de 2026. E eu trouxe até alguns números aqui, trouxe uma colinha que é bacana a gente falar dos números, que para vocês terem uma ideia como a gente tem conseguindo alcançar diversos resultados nesse ponto do nosso município de Araras. Porque, em 11 de 2025, a gente fez o primeiro, e foi feito no ginásio de esportes, a gente ofertou 76 vagas, foram 6 empresas que participaram e 418 entrevistados. Já no segundo, que foi agora em 2 de 2026, a gente já conseguiu ofertar 242 vagas, foram 12 empresas que participaram e 816 entrevistados. Nossa, um crescimento muito exponencial, absurdo, mais que o dobro até, né? E é interessante por quê? Porque as vagas eram efetivas e as contratações também foram efetivas. E isso traz um retorno para o município. A gente falou no bloco anterior, e a gente entrou também na questão da divulgação
através das mídias sociais, redes sociais, que isso tem ajudado bastante. É claro que sempre gera, por parte da outra parte, aquelas pessoas que infelizmente não foram contratadas. Mas tem que entender que o serviço do PAT, do posto de atendimento ao trabalhador vinculado à Secretaria de Desenvolvimento, ele é um intermediário. É o intermediário entre a empresa, que lança suas vagas no posto de atendimento, que o posto de atendimento oferta para o munícipe que procura essa vaga. Mas a contratação efetiva depende totalmente do RH da empresa, por uma entrevista, por sua qualificação, o seu currículo. Algumas empresas que a gente teve são grandes indústrias que precisam até de um exame médico muitas vezes, e daí compete a eles a contratação efetiva ou não. É um número mínimo que sempre reclama, eu já fiz diversas entrevistas, não fui contratado. É um número mínimo, porque os elogios, os agradecimentos são bem maiores, mas vale a pena porque isso tem colaborado muito no nosso município, e principalmente falando em Brasil, que a gente precisa realmente da geração de emprego. Um trabalho muito legal, porque assim, nas outras administrações, antigamente, eu realmente não me lembro de ter tido esses mutirões, e a oferta assim, de mais de 200 vagas no mutirão, por uma cidade do tamanho de Araras, realmente é fruto de um trabalho excepcional de vocês lá. Parabéns pelo trabalho, que realmente Araras não tinha isso. Agora, Wagner, fala pra gente, qual que é a dificuldade de se montar um mutirão, de se criar um mutirão desse? Qual que é a dificuldade maior que vocês enfrentam lá? O primeiro ponto, e não entrando em detalhes de gestões anteriores, creio que cada uma tem o seu ponto forte, e a nossa também, a gente tem que lançar essa questão da empregabilidade daquilo que a gente tem feito, mas daquilo que a gente conseguiu voltar e ganhar confiança. Ganhar confiança em que sentido? Diversas empresas e grandes empresas e até indústrias da nossa cidade, muito bem conceituadas, elas tinham perdido a confiança no posto de atendimento ao trabalhador de Araras. Muitas vezes ofertando até vagas em outros municípios, porque não tinha esse relacionamento, essa proximidade. Então, a primeira dificuldade que a gente encontrou foi o quê? Conseguir ganhar a confiança novamente dessas grandes empresas, dessas grandes indústrias, que foi um contato literalmente pessoal, de você telefonar, marcar uma agenda, ir até a empresa muitas vezes, tanto eu, tanto a nossa nova coordenadora agora, a Jaqueline Risse, bem como todo o corpo do PAT Araras lá, e falar, não, a gente precisa de vocês, que a gente possa ser uma ferramenta de vocês, para vocês conseguirem empregar no município. Eu até brinquei com uma dessas grandes indústrias, eu falei, eu não perco mais nenhuma vaga para a cidade vizinha, não vou citar o nome, mas não perco. E realmente, uma dessas empresas que a gente tinha falado, elas ofertaram mais de 115 vagas no último mutirão, entendeu? Que era até por causa de um período de safra, tudo, e a gente conseguiu ganhar a confiança deles, tá? Então, a maior dificuldade foi ganhar a confiança. Por quê? Porque a gente precisa de uma contrapartida da empresa, e essa contrapartida é o quê? Os números para o município são importantes. Quanto que a gente tem de empregados, quantos que foram desempregados, que esses números são lançados no CAGED, para a gente saber como que está o nosso mercado e a nossa realidade de indústria, de emprego na cidade. E nisso aí, eles precisam dar o retorno. Então, a gente oferece toda essa estrutura, ofereceu o ginásio de esporte, toda a equipe, todo o pessoal trabalhando em prol deles. E qual que é o retorno deles? Assim que eles fazem a contratação, passa por todo esse período de entrevistas aí, desse processo seletivo, eles darem o retorno. Contratei tal pessoa, nome X, CPF X, a gente faz a vinculação com o nosso sistema interno e isso é alimentado e traz retorno para o município. Wagner, fala pra gente, mais como uma dica para o pessoal que quer participar dos mutirões. Lógico que a gente sabe que isso não vira do dia para a noite, mas para orientar o pessoal, faz a diferença ter qualificação, alguns cursos, né? O pessoal que está sempre buscando aí se atualizar. Na hora lá, faz a diferença. Muito. A princípio, ter um currículo atualizado. Por incrível que pareça, tem muitas pessoas que não têm ainda um currículo, e nós lá do PAT até a gente oferece esse serviço de estar criando o currículo lá, que as pessoas muitas vezes não têm nenhum contato com, seja o celular até que tem, né? Mas um computador para fazer com essa ferramenta aí um currículo. Então, um currículo atualizado. A especialização é muito importante. A formação, que seja no ensino fundamental, ensino médio. Algumas grandes empresas, indústrias, elas só podem, por lei, até contratar
as pessoas que são de nível médio completo, então isso daí restringe muitas vezes bastante. Então, às vezes as pessoas, eu tenho sonho de entrar em determinada empresa, já mandei diversas vezes currículo lá e nunca sou chamado, faço diversas entrevistas, mas muitas vezes é por isso. E nisso, o que a gente tem que fazer? Através da administração pública, levar elas para outras oportunidades que elas possam, através de a gente falava de um supletivo no passado, entre outros cursos que ela tem a possibilidade de fazer um tempo de aula, realizar algumas provas para que esse ensino fundamental, esse ensino médio, ela possa completar. Então é isso, é buscar se atualizar. E o que a gente tem, principalmente trazendo para a internet, é o quê? Hoje você tem uma ferramenta, vamos falar, o YouTube, exemplo, um Google que você dá, de qualificação profissional. Você pode assistir diversos profissionais que têm ministrado cursos lá, sabe? Sempre buscar uma orientação da pessoa e do profissional correto para agregar o seu conhecimento, porque com isso, no momento de uma entrevista, você pode ter diversas vantagens. Nossa, que legal. Gente, são orientações que muitas vezes, como você disse, o pessoal, às vezes, essa pessoa não tem esse computador, essa impressora para fazer o currículo, imprimir, sair, distribuir. Então, assim, o PAT dá essa ajuda, tem essa orientação. Essa questão da escolaridade, supletivos, vocês orientam o pessoal, falam onde tem que ir ou vocês encaminham ele? Como que funciona isso? Sim, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento, que é ali na Avenida Zurita 681, a gente também tem a Secretaria de Assistência Social e também outro local é a Secretaria de Educação. E essas duas outras secretarias, elas atuam de forma interligada com a Secretaria de Desenvolvimento para que a gente possa encaminhar, seja para a Secretaria de Assistência Social, dependendo o caso, mas também principalmente para a Secretaria da Educação, para a questão da possibilidade dela conseguir concluir tanto o ensino médio quanto o ensino fundamental. E essa questão de escolaridade é bem importante, porque a gente entra numa questão de juventude, né? E nessa nova geração, desculpa, doutor, está um pouquinho complicado. Está um pouquinho complicado porque muitas vezes a vontade de trabalhar desse pessoal mais novo não é o mesmo que um pessoal de mais idade. E nisso a gente tem outras ferramentas que vêm até do Estado, que já foram lançados até eventos, ações, por uma empregabilidade de 60 a mais. Por quê? Porque os 60 a mais ou 40 a mais, muitas vezes, são pessoas que às vezes já têm uma família constituída, têm o seu filho, precisa levar o pão para casa, sabe, o alimento para casa, e eles têm um compromisso maior com a empresa. Então, às vezes, o jovem, o adolescente, ele não está conseguindo ingressar no mercado de trabalho justamente por isso. Interessante só um detalhe que, entre aspas, acaba até assustando, que certa feita na secretaria lá no pátio, foi um jovem procurar por uma vaga de influencer ou youtuber. Você vê a realidade que a gente está vivendo hoje. Antes, pelo menos a minha geração, o sonho era ser jogador de futebol, mas mesmo assim existia toda uma divulgação. Você quer ser jogador, mas vai estudar, vai se formar, tenha uma qualificação profissional, porque se um dia você chegar, que seja na Europa, você sabe falar um outro idioma, tem uma formação para te ajudar nos contratos, e hoje a gente está vivendo essa realidade do influencer, do youtuber e o serviço de mão de obra, o chão de fábrica, que é um serviço mais pesado, existe uma grande dificuldade para se achar mão de obra. Para se achar. Wagner, queria agradecer a entrevista. Eu sou suspeito para falar do Wagner, grande amigo de longa data. Sim. E eu que conheci o Wagner indo no escritório com a BIS, ainda estava na faculdade, terminando o curso de Direito, hoje é advogado, diretor na Secretaria de Desenvolvimento da Prefeitura, um homem de sucesso em Araras. Eu fico muito feliz de ver, Wagner, onde você chegou. Com luta e batalha e persistência, que não é fácil, né? Wagner, fique à vontade de passar para o pessoal, só a rede social e a rede social lá da Secretaria, onde vocês disponibilizam, né, esses montirões e tudo mais para o pessoal ficar atento aí para acompanhar. Perfeito. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, doutor William, para um pequeno detalhe, um contexto. Foi o doutor William que me deu a oportunidade de estagiar pela primeira vez na área do direito, então a gente trabalhou junto e foram os primeiros passos e, graças a Deus, a gente obteve, sim, na medida do possível, um pouco de sucesso, e a gente ainda está galgando
outros patamares e, se Deus quiser, a gente vai conseguir trazendo até um retorno para o nosso município. E para você, munícipe e toda a região, o endereço do PAT da Secretaria de Desenvolvimento é Avenida Zurita, 681, no Jardim Belvedere, e especificamente o site do PAT, onde atualmente a gente conta com 137 vagas disponíveis, é araras.sp.gov.br/PAT. Então, araras.sp.gov.br/PAT, que lá tem diversas vagas, você pode cadastrar o seu currículo lá, que a gente vai estar encaminhando para alguma empresa. E o meu Instagram, aproveitando, é Wagner com WH Moraes, e a gente também está à disposição para estar ajudando todos os munícipes aí. Muito obrigado mais uma vez. É isso aí, Wagner. A gente vai para um breve intervalinho e já já estamos de volta com o último quadro do programa. Até daqui a pouco. O Ponto de Vista tem o oferecimento da Comercial Ararense Ferramentas e Máquinas, onde você encontra de tudo. Ferramentas e máquinas das melhores marcas do mercado. Tá com algum problema aí, ó? Assistência técnica especializada aqui na Comercial Ararense, onde você não fica na mão. E detalhe, hein? Reposição de peças genuínas para você não ter dor de cabeça. Aqui você encontra ferramentas e máquinas das melhores marcas, preços e condições de pagamentos especiais e aquele atendimento que você já conhece há mais de 50 anos, a sua melhor escolha. Estamos de volta com o nosso terceiro quadro do programa Ponto de Vista e agora uma entrevista super legal com a doutora Patrícia Zago, que veio aqui para falar para a gente um pouquinho da ação que ela e outros médicos e alunos da Faculdade Mandic promoverão no hospital nos próximos dias. Doutora, uma boa tarde, tudo bem? Boa tarde, como vai, William? Tudo bem. Doutora, por favor, fala um pouquinho para a gente do currículo da doutora. A doutora quiser se apresentar para o pessoal, fica à vontade. Tá, joia. Então, primeiro eu agradeço, esse espaço aqui. E meu nome é Patrícia, sou cirurgiã dentista, atuo como docente na São Leopoldo Mandic em disciplinas básicas, como farmacologia, terapêutica medicamentosa, imunologia, e integro disciplinas de discussão de casos clínicos, chamadas reuniões clínicas integradas. E foi dessa reunião clínica integrada que partiu, então, a ideia para essa atividade que nós vamos desenvolver no hospital. Então, doutora, o que é essa ação? O que ela busca? Poder falar para a gente um pouquinho disso? Ah, claro. É uma ação cujo tema é a segurança do paciente. Hoje, a segurança do paciente é um tema bastante discutido no Brasil e no mundo. No Brasil, nós temos um protocolo instituído nos hospitais para esse tema, para o tema da segurança do paciente. E claro, no Hospital São Leopoldo Mandic, nós também implementamos estratégias para a segurança do paciente. Então, o objetivo dessa atividade da disciplina de reunião clínica integrada vai ser levar os alunos até o hospital para reforçar essas estratégias de segurança do paciente. Então, os alunos, sob orientação de nós, professores, eles vão orientar os pacientes com relação às questões como correta higienização das mãos, segurança no andar, no se movimentar no hospital, então prevenção de risco de quedas, utilização adequada das medicações e até mesmo a importância do paciente elucidar qualquer dúvida que ele tenha durante a consulta médica. Então, o objetivo dessa atividade vai ser, principalmente, dar condições, conscientizar os futuros médicos da importância desse tema e também estimular os pacientes para que eles sejam protagonistas dessa ação, que é a ação de segurança do atendimento dele. Então, ele precisa ser protagonista da sua própria segurança no ambiente hospitalar. Nós estamos acostumados muito a ver aquele trabalho de reunião de segurança, muitas vezes dos funcionários do hospital, Sim. Mas realmente, assim, a segurança do paciente, eu vou ser sincero, foi a primeira vez que eu ouvi falar, Mas a doutora disse que há uma comissão que desenvolve isso.
Sim. Se há uma comissão, porque já há histórias, como dizem, né? Sim. Quais são os principais problemas que os pacientes às vezes enfrentam que trouxe a criação dessa comissão e esse trabalho de prevenção, de segurança do paciente? Sim, desde 2013, o Brasil ele tem o Programa Nacional de Segurança do Paciente e com estratégias, então, implementadas no ambiente hospitalar. Então, problemas principais, né, que são vistos, muitas vezes, né, tanto o profissional quanto o paciente precisam estar atentos se a identificação do paciente está correta. Então, por exemplo, o nome na pulseirinha de identificação dos pacientes da enfermaria está correto. Então, coisas simples como essas, né? Se está correto o nome do paciente para a medicação que vai ser aplicada, ou então um paciente, principalmente os mais idosos, que apresentam risco de queda no ambiente hospitalar. Será que eles estão protegidos contra esse risco? Por exemplo, as grades da maca, elas estão erguidas adequadamente para eles. Um funcionário pode estar a dispor para auxiliá-lo a levantar, auxiliá-lo a caminhar. Então, são medidas que precisam ser atentas, tanto pelos funcionários do hospital, quanto o próprio paciente precisa estar atento a essa situação para auxiliar na sua própria segurança. Uso correto de medicações também. Muitos pacientes têm dúvida sobre a prescrição que eles recebem ou não entendem corretamente. Dúvidas durante a própria consulta, entendimento que às vezes não é adequado pelo paciente. Então, a nossa ação visa orientar o paciente. Como abordar em qualquer situação de dúvida? Como abordar o profissional? Eu tenho o direito de abordar? Eu posso? Então, esse é o nosso objetivo, orientar o paciente para que ele auxilie o sistema de saúde a mantê-lo seguro. Isso que eu ia perguntar, essa procura do paciente, ela precisa ser pessoal no hospital, se ele vier aqui no Hospital da Mandica, ele vai receber esse atendimento, ou também possui um canal de atendimento que ele possa tirar essa dúvida quanto à medicação, que às vezes o médico prescreve o medicamento, na hora o paciente também pega, ele dá uma olhada, vai embora, a dúvida aparece depois. Como que ele faz isso? Que eu saiba, nós não temos um canal direto, né, para que o paciente possa tirar suas dúvidas de prescrições. Mas nós fazemos constantemente ações com os alunos da São Leopoldo com essas intenções de promoção de saúde, orientações em saúde e nos diversos ambientes da cidade. Então, em escolas, até mesmo em supermercados. Então, o canal direto, não sei honestamente se existe, mas que nós buscamos a população para orientá-la, para servi-la, isso com certeza. Para levar esse conhecimento. Com certeza. E para os alunos, o pessoal que está ali, ainda está na faculdade, está começando a conhecer esse ambiente de hospital, de atendimento, esse tipo de ação traz um aprendizado maior para o aluno? Não, sem uma dúvida. Experiência de vida? Sem dúvida, e os alunos gostam muito. Na reunião clínica integrada, eles já estão por volta do 2º ano, quase 3º ano da faculdade. E o contato com o paciente estimula muito os alunos no estudo e no entendimento e também no relacionamento com os pacientes. Então, nós vimos muitos alunos que se desenvolvem na comunicação com o paciente. Muitos que são tímidos acabam desenvolvendo uma habilidade de comunicação. Então, essas ações da faculdade que colocam o aluno em contato com a comunidade desde o início dos anos é muito importante para desenvolver essa empatia do estudante pelo paciente, para desenvolver essa busca pelo melhor atendimento, pelo atendimento integral e humano, né, do paciente. E a gente percebe esse desenvolvimento dos alunos. Eu acompanho o aluno desde o 1º ano, quando ele ingressa na faculdade, até metade do curso, e nós vemos esse desenvolvimento emocional e profissional dele. E essas ações de contato com os pacientes, elas são muito enriquecedoras,
principalmente para o desenvolvimento da consciência do profissional que ele quer ser. É aquele negócio, né? Na teoria, muitas vezes tudo é bonito, né? Na prática, realmente, que o aluno vai ver realmente a profissão, né? Despertar a afeição, né? Realmente pela profissão, que a área de saúde, a doutora que é dentista, né, e os médicos também, tem que ter amor no que faz. Né? Tem É um que ter amor. serviço, né? Nós estamos aqui para servir e promover a saúde, seja no âmbito que ela estiver, né? Doutora, a doutora falou que promove essas ações, vão nas escolas também. Agora fala pra gente, quem recebe melhor as orientações? Os alunos, as crianças ou os mais velhos? A doutora gosta mais de quem? Das crianças ou dos mais velhos que recebem melhor? Olha, eu tenho 2 mais velhos que são como crianças, né? Os meus pais. E eu, comparativamente, com certeza, as crianças elas são mais abertas, né? São mais receptivas a aprender coisas novas. E o muito interessante é que elas também são educadoras dos mais velhos, né? Mas não tenho preferência, eu acho que todos, né? Crianças chegam em casa aí vão cobrar do pai e da mãe. Olha, eu escutei lá na escola. Exatamente. E cobram mesmo, né? Exatamente. Então, agora, como a doutora é dentista, a doutora podia falar para a gente um pouquinho dessas questões da ação com relação às orientações assim, de higiene bucal, né? Mais especificamente da área da doutora? Sim, sim. Aqui na faculdade, né, como é uma faculdade de medicina, apesar de ser de medicina, nós integramos as ações de saúde bucal também em todas as atividades que nós realizamos, né? Existem projetos que levam a saúde à comunidade, a saúde na zona rural, e além de saúde, vamos dizer assim, de promoção de saúde como lavar as mãos, higiene do corpo, nós também orientamos a correta higienização bucal, né? As técnicas de escovação adequada para as pessoas. Então, é uma saúde integrada. Essas ações, elas são realizadas também. Então, integrada às ações de promoção de saúde sistêmica, nós integramos a saúde bucal, sem dúvida, em escolas e no ambiente onde a gente estiver servindo. E são aquelas orientações assim, higiene, escovação, fio, né? Usar um antisséptico. Sim, sim. O básico, né? Para o pessoal, que muitas vezes é o que o pessoal ainda não faz, né? Então, não, mas a higiene bucal, ela é simples, eu acho que a gente que complica, né? Nós precisamos apenas escovar com uma frequência, claro, escovar corretamente, sem muita força, sem promover dano, né, aos tecidos, sem machucar a gengiva. Mas o importante é essa conscientização, olhando no espelho, vendo se você está chegando nas superfícies dentárias adequadamente. O importante é escovação, né? E o restante, como utilização de bochechos, aí é um plus a mais, né? Aí é algo a mais. Mas a escovação, ela por si só já garante bastante da nossa saúde bucal. Doutora, queria agradecer a participação da doutora. Foi um prazer recebê-la aqui no programa. Espero recebê-la outras vezes, que tem muito assunto para falar, né? A saúde é um assunto que nunca acaba. Exatamente. Doutora, muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Pessoal, a gente vai encerrar aqui mais um programa Ponto de Vista. Lembrando que o programa tem um oferecimento da Comercial Ararense. Máquinas e ferramentas na Comercial Ararense. São os melhores preços, as melhores marcas e o melhor atendimento de Araras e região. Até porque são mais de 50 anos de tradição aqui na cidade de Araras. Pensou em máquinas e ferramentas? Pensou na Comercial Ararense. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Até o próximo programa. Obrigado.